Riram quando ela comprou 70 hectares cobertos por mato por R$ 1, até suas cabras revelarem um pomar esquecido. Lívia Andrade tinha 36 anos e nunca imaginou que sua vida pudesse mudar de uma hora para outra de um jeito tão duro. Durante quase 12 anos, ela trabalhou na pequena fábrica de geleias da cidade, um lugar simples onde todo mundo se conhecia pelo nome e onde ela aprendeu muito mais do que preparar frutas, misturar ingredientes e cuidar das panelas enormes. Ali ela construiu amizades, criou uma rotina e acreditou que poderia envelhecer trabalhando no mesmo lugar. O salário nunca foi alto, mas era suficiente para pagar o aluguel de uma pequena casa, comprar o básico para viver e guardar um pouco de dinheiro sempre que sobrava alguma coisa no fim do mês. Ela nunca teve luxo, nunca fez grandes viagens e nem sonhava em ficar rica. Tudo o que queria era ter estabilidade. Mas aquela estabilidade acabou em uma manhã comum de segunda-feira. Quando chegou para trabalhar, encontrou os portões fechados e vários colegas reunidos na calçada. Alguns estavam tentando ligar para o dono da fábrica. Outros conversavam preocupados e ninguém entendia direito o que estava acontecendo. Depois de quase uma hora esperando, apareceu apenas um advogado trazendo uma notícia que caiu como um peso sobre todos. A empresa havia encerrado as atividades por causa das dívidas acumuladas. Os funcionários não receberiam os salários atrasados naquele momento. E também não existia previsão para o pagamento das verbas que tinham direito. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras ficaram revoltadas. Houve quem gritasse e quem simplesmente fosse embora sem dizer uma palavra. Lívia permaneceu parada olhando para a fachada da fábrica, tentando aceitar que aquele lugar onde havia passado tantos anos fazia parte do passado. Nos dias seguintes, ela saiu distribuindo currículos por toda a cidade. Entrou em mercados, padarias, pequenas indústrias e lojas. Sempre escutava a mesma resposta: não estamos contratando. Em pouco mais de 2 meses, as economias acabaram. O aluguel venceu. Depois veio outro aluguel e mais outro. Sem conseguir manter a casa, ela precisou entregar as chaves e aceitar o convite da tia Célia para morar de favor em um quarto pequeno nos fundos da casa dela. A tia a recebeu com carinho, mas Lívia sentia vergonha por depender de alguém depois de tantos anos trabalhando. Todas as manhãs ela saía cedo, dizendo que iria procurar emprego, mesmo quando já não sabia mais para onde ir. Em uma dessas caminhadas encontrou um cartaz preso na porta da prefeitura anunciando um leilão municipal de bens apreendidos e equipamentos usados. Haveria máquinas, ferramentas, móveis e vários objetos vendidos por preços baixos. Ela não tinha dinheiro para comprar quase nada, mas pensou que talvez pudesse encontrar algum equipamento antigo para começar uma pequena produção de geleias caseiras. Era uma ideia distante, mas naquele momento qualquer oportunidade parecia melhor do que ficar esperando um milagre. No dia do leilão, o salão estava cheio. Havia produtores rurais, comerciantes, curiosos e empresários interessados em fazer bons negócios. Lívia sentou no fundo, segurando a pequena placa numerada que recebeu na entrada. Os primeiros lotes foram vendidos rapidamente. Tratores antigos, bombas de água, ferramentas e equipamentos agrícolas despertavam disputa entre os compradores. Os preços subiam a cada lance e ela logo percebeu que nada daquilo cabia no dinheiro que ainda tinha guardado. Mesmo assim, continuou assistindo, esperando que aparecesse algo mais simples. Depois de algum tempo, o leiloeiro anunciou um lote diferente. Em vez de máquinas ou equipamentos, seria colocada à venda uma propriedade rural pertencente ao município depois de um longo processo judicial. Assim que o telão mostrou as imagens, muitas pessoas começaram a comentar em voz baixa. A fazenda aparecia completamente tomada pelo mato. A casa principal tinha parte do telhado caída. As cercas praticamente não existiam mais. Não havia energia elétrica funcionando e o acesso parecia abandonado havia muitos anos. O leiloeiro explicou que o terreno possuía cerca de 70 hectares, mas também carregava várias obrigações ambientais. Quem comprasse teria que recuperar a área degradada e assumir todos os compromissos legais relacionados ao local. O preço inicial foi anunciado e ninguém levantou a placa. O leiloeiro repetiu o valor. O silêncio continuou. Algumas pessoas deram risada. Um homem comentou alto que só um louco aceitaria aquele problema.
Outro disse que seria mais barato comprar terra em qualquer outro lugar do que gastar dinheiro tentando recuperar aquela fazenda esquecida. O leiloeiro reduziu o valor pela primeira vez. Ainda assim, ninguém demonstrou interesse. Fez uma nova redução. Mais uma vez não apareceu comprador. Depois de alguns minutos, respirou fundo e anunciou que, por determinação do processo, o lance mínimo seria reduzido para o valor simbólico de R$1. O salão inteiro ficou em silêncio por alguns segundos. Em seguida começaram as brincadeiras. Um homem falou que preferia perder R$1 do que ganhar aquele prejuízo. Outro comentou que até o mato parecia ter desistido daquele lugar. Lívia olhou novamente para a tela. Não entendia quase nada sobre fazendas, mas não conseguia tirar os olhos daquelas imagens. Havia alguma coisa naquele terreno que despertava sua curiosidade. Talvez fosse o tamanho da área. Talvez fosse o fato de ninguém enxergar qualquer possibilidade ali. Ou talvez fosse apenas o sentimento de que, depois de perder tudo, ela já não tinha muito mais a perder. Ela apertou com força a pequena placa que segurava nas mãos. Pensou na fábrica fechada. Pensou na casa que havia deixado para trás. Pensou na tia dividindo o pouco que tinha para ajudá-la. Respirou fundo uma única vez e levantou a placa. Durante alguns segundos, ninguém reagiu. Depois, o salão inteiro explodiu em gargalhadas. Algumas pessoas olharam para ela como se estivesse completamente fora da realidade. Um senhor balançou a cabeça, dizendo que aquela mulher acabara de comprar o maior problema da região. O leiloeiro confirmou o lance, esperou por uma cobertura que nunca aconteceu e bateu o martelo encerrando a venda. Por R$1, Lívia Andrade se tornou dona de uma fazenda abandonada que ninguém queria. Enquanto assinava os primeiros documentos, ainda escutava comentários debochados espalhados pelo salão. Alguns diziam que ela voltaria para desistir em poucos dias. Outros apostavam que nunca pisaria naquele lugar. Mas, ao sair da prefeitura segurando apenas uma pasta com papéis simples e um recibo quase inacreditável, Lívia sentiu uma mistura de medo e esperança que nunca havia experimentado antes. Ela não fazia ideia de como recuperaria aquela propriedade. Não sabia de onde tiraria dinheiro, nem conhecia alguém que pudesse ajudá-la a começar. Ainda assim, pela primeira vez desde que perdera o emprego, tinha a sensação de que sua vida voltava a caminhar para algum lugar, mesmo que esse caminho começasse em uma fazenda esquecida que todo mundo fazia questão de chamar de um erro. Quando o dia amanheceu, Lívia acordou antes mesmo do despertador tocar. Ela mal conseguiu dormir naquela noite. Os documentos da propriedade estavam sobre a pequena mesa do quarto onde agora morava, e ela olhava para eles como quem tenta entender se tudo aquilo era mesmo verdade. Bastava lembrar das risadas no leilão para sentir um aperto no peito, mas, ao mesmo tempo, havia uma vontade enorme de descobrir o que realmente existia naquela terra que ninguém quis. Depois do café preparado pela tia Célia, ela pegou uma mochila com uma garrafa de água, alguns sanduíches, um caderno velho para fazer anotações e seguiu até a rodoviária. O ônibus a deixou na estrada de terra mais próxima da fazenda. Dali em diante, precisou caminhar por quase 40 minutos até encontrar a entrada da propriedade. O portão de madeira estava caído de lado, preso apenas por uma dobradiça enferrujada. O mato crescia tanto que quase escondia o caminho por onde um dia passavam caminhões e tratores. Ela entrou devagar, afastando os galhos com as mãos, enquanto observava tudo ao redor. O silêncio era diferente de qualquer lugar que já tinha conhecido. Não era um silêncio assustador, mas um silêncio de abandono, como se ninguém tivesse caminhado por ali havia muitos anos. Conforme avançava, percebia que as árvores haviam tomado conta de tudo. Algumas cercas apareciam apenas em pequenos trechos, cobertas por plantas que cresceram sem controle. Em certos pontos era impossível saber onde terminava um pasto e começava outro. A antiga casa principal apareceu depois de alguns minutos. O telhado tinha vários buracos. Algumas janelas estavam quebradas. A porta da frente permanecia fechada, mas uma parte da varanda havia desabado. Lívia entrou com cuidado. O chão estava coberto por folhas secas, poeira e pedaços de madeira. Alguns móveis antigos permaneciam no lugar, completamente estragados pelo tempo. Havia um fogão enferrujado, uma mesa torta e um armário sem portas. Em um dos quartos ela encontrou um velho calendário pendurado na parede.
A última data marcada mostrava quase 30 anos atrás. Aquela imagem fez com que ela entendesse quanto tempo aquela fazenda realmente permanecera esquecida. Depois de caminhar por todos os cômodos, saiu novamente para observar o restante da propriedade. Quanto mais andava, mais percebia que seria impossível limpar aquele lugar sozinha. O mato chegava à altura dos ombros em algumas áreas. Pequenas árvores haviam crescido sobre antigos caminhos. Até encontrar os limites da propriedade parecia uma missão difícil. Ela passou boa parte da manhã anotando tudo no caderno. Casa para reformar, cercas destruídas, sem energia, sem água funcionando, sem acesso fácil. A lista parecia não ter fim. Em determinado momento ela parou de escrever e deu uma risada sozinha. Nunca havia administrado uma fazenda. Mal entendia de agricultura e agora era responsável por 70 hectares completamente abandonados. Qualquer pessoa diria que ela estava louca. Mesmo assim, não sentia vontade de desistir. Antes de ir embora, resolveu caminhar até uma cerca que fazia divisa com outra propriedade. Foi então que ouviu o som de alguns chocalhos misturado ao balido de cabras. Poucos minutos depois apareceu um homem conduzindo o pequeno rebanho. Ele usava chapéu de palha, camisa simples de manga comprida e botas bastante gastas. Ao perceber a presença de Lívia, diminuiu o passo e levantou a mão em cumprimento. Ela fez o mesmo. O homem se apresentou como Rafael Nogueira. Disse que morava na fazenda vizinha desde criança e perguntou se ela era alguma funcionária da prefeitura. Lívia sorriu e respondeu que agora era a nova proprietária daquela área. Rafael ficou alguns segundos em silêncio antes de perguntar se ela estava falando sério. Quando ela explicou que havia comprado a fazenda no leilão por R$1, ele abriu um sorriso de surpresa. Disse que nunca imaginou que alguém aceitaria aquele desafio. Ao contrário das pessoas do leilão, Rafael não riu nem fez brincadeiras. Apenas comentou que seria muito trabalho recuperar tudo aquilo. Os dois começaram a conversar enquanto caminhavam pela cerca. Rafael contou que era viúvo havia 5 anos e criava sozinho a filha Marina, que já era adolescente, e costumava ajudá-lo nas tarefas da fazenda. Explicou que criava cabras porque os animais se adaptavam bem à região e conseguiam aproveitar áreas onde o gado comum teria dificuldade para pastar. Lívia ouviu aquilo com atenção. Foi então que uma ideia começou a surgir. Ela perguntou se as cabras conseguiam comer o mato alto que cobria sua propriedade. Rafael respondeu que sim. Dependendo da vegetação, elas ajudavam bastante na limpeza natural do terreno. Lívia então fez uma proposta. Contou que não tinha dinheiro para contratar máquinas nem comprar equipamentos, mas poderia permitir que o rebanho permanecesse durante alguns meses dentro da fazenda sem cobrar nada. Em troca, as cabras ajudariam a reduzir o mato enquanto ele continuaria cuidando dos animais normalmente. Rafael ficou pensativo por alguns instantes. Explicou que nunca havia feito um acordo parecido, mas que fazia sentido. Além disso, suas áreas de pastagem já estavam bastante usadas naquele período. Depois de refletir um pouco, estendeu a mão para Lívia e aceitou o combinado. O aperto de mãos foi simples, sem contrato, sem testemunhas e sem qualquer formalidade. Apenas 2 pessoas tentando resolver problemas diferentes, ajudando uma à outra. Nos dias seguintes, Rafael levou parte do rebanho para dentro da propriedade. Logo nas primeiras semanas, a diferença começou a aparecer. As cabras circulavam por lugares onde ninguém conseguiria entrar facilmente. Comiam folhas, pequenos arbustos e boa parte da vegetação baixa. Aos poucos surgiam antigos caminhos escondidos pelo mato. Alguns trechos de cerca voltavam a aparecer. Até pedras antigas que estavam completamente cobertas pela vegetação começaram a ficar visíveis novamente. Lívia passava horas observando o trabalho dos animais. Enquanto isso, aproveitava para recolher entulho, limpar a casa e separar tudo aquilo que ainda pudesse ser aproveitado. Marina também começou a aparecer algumas vezes para ajudar o pai. A garota era curiosa e fazia muitas perguntas sobre os planos de Lívia para a fazenda. Ela respondia sempre com sinceridade que ainda não sabia exatamente o que faria, mas tinha certeza de que aquele lugar escondia alguma oportunidade. Rafael gostava da determinação dela. Em vários momentos ofereceu ferramentas emprestadas e deu pequenas orientações sobre a terra, as plantas
e a melhor maneira de organizar a limpeza sem destruir o que ainda pudesse ter valor. Quanto mais os dias passavam, mais a confiança entre os dois aumentava. Mesmo assim, Lívia percebia algo curioso. Em alguns pontos da propriedade, as cabras evitavam permanecer por muito tempo, enquanto em outros, insistiam em entrar, desaparecendo no meio da vegetação mais fechada. Rafael dizia que aquilo era normal e que os animais costumavam procurar as plantas de que mais gostavam. Ainda assim, Lívia começou a prestar atenção nesse comportamento. Havia um trecho específico da fazenda onde os sinos das cabras podiam ser ouvidos por bastante tempo, mas os próprios animais demoravam para voltar. Toda vez que ela tentava seguir por aquele caminho, o mato era tão fechado que a obrigava a retornar. Sem perceber, aquele pedaço esquecido da propriedade começava a despertar uma curiosidade cada vez maior, como se escondesse algo, esperando o momento certo para finalmente ser encontrado. Os dias começaram a seguir um ritmo que Lívia nunca tinha imaginado viver. Todas as manhãs ela chegava cedo à fazenda, caminhava pelos trechos que já estavam mais limpos e anotava cada pequena mudança que percebia. Ainda havia muito trabalho pela frente, mas agora era possível enxergar partes do terreno que antes estavam completamente escondidas pelo mato. As cabras continuavam fazendo um serviço que nenhuma máquina teria conseguido fazer com tanto cuidado. Elas avançavam por lugares estreitos, comiam folhas, galhos mais baixos e pequenas plantas que cobriam antigas trilhas. Rafael aparecia quase todos os dias para verificar o rebanho, e Marina costumava acompanhá-lo sempre que não estava estudando. Os três já tinham criado uma rotina. Enquanto Rafael cuidava dos animais, Marina ajudava Lívia a retirar galhos secos da frente da casa ou separar pedaços de madeira que ainda poderiam ser aproveitados na reforma. Em uma manhã de céu limpo, Rafael precisou sair mais cedo para resolver um problema em uma cerca de outra área da fazenda dele. Antes de ir, pediu apenas que Lívia ficasse de olho nas cabras até ele voltar no fim da tarde. Ela concordou sem dificuldade. Afinal, os animais já conheciam boa parte do terreno e quase sempre permaneciam juntos. Durante algumas horas, tudo correu normalmente. Lívia limpava um dos cômodos da antiga casa quando ouviu os sinos das cabras se afastando pouco a pouco. No início não deu importância. Era comum que elas procurassem novas áreas para pastar. Mas, depois de algum tempo, percebeu um silêncio estranho. Os sinos desapareceram completamente. Ela saiu da casa, caminhou até um pequeno morro de onde costumava observar os animais e estranhou não encontrar nenhum deles. Olhou para um lado, depois para outro e não viu sequer uma cabra. Chamou algumas vezes, como já tinha visto Rafael fazer, mas nada aconteceu. Sentiu um aperto no peito. Se alguma coisa tivesse acontecido com o rebanho, seria sua responsabilidade. Pegou uma garrafa de água, colocou um chapéu e começou a procurar. Primeiro percorreu os lugares onde as cabras costumavam ficar. Depois caminhou até as áreas mais fechadas. O mato ainda dificultava bastante a passagem. Em vários momentos precisou afastar galhos com as mãos e desviar de plantas cheias de espinhos. O calor aumentava conforme o sol subia e o suor escorria pelo rosto. Depois de quase uma hora procurando, ela começou a pensar que talvez os animais tivessem encontrado alguma abertura na cerca e escapado para outra propriedade. Estava prestes a voltar quando ouviu um som muito distante. Era um sino, bem fraco, quase escondido pelo vento. Ela ficou parada por alguns segundos tentando descobrir de onde vinha. Caminhou alguns metros e ouviu novamente. Desta vez o som parecia mais claro. Seguiu naquela direção, entrando justamente na parte da fazenda que ainda permanecia praticamente intocada. O terreno era diferente. As árvores eram maiores, os galhos se entrelaçavam acima de sua cabeça e quase não entrava a luz do sol. Em alguns pontos, o chão estava coberto por folhas secas acumuladas durante muitos anos. A vegetação era tão fechada que parecia formar uma parede. Mesmo assim, o som continuava chamando sua atenção. Ela avançou devagar, desviando de troncos caídos e cipós grossos que bloqueavam o caminho. Em determinado momento, precisou passar por baixo de um galho enorme e quase perdeu o equilíbrio ao escorregar em um barranco coberto de folhas úmidas. Quando conseguiu se levantar, percebeu que o som dos sinos estava muito próximo. Mais alguns passos,
e finalmente encontrou as cabras. Todas estavam reunidas em um mesmo lugar, completamente tranquilas. Nenhuma parecia assustada ou perdida. Pelo contrário, os animais comiam folhas baixas e caminhavam calmamente entre árvores que Lívia nunca tinha visto antes. Ela respirou aliviada por encontrá-las, mas logo sua atenção foi desviada para algo muito mais estranho. Ao olhar ao redor, percebeu que aquelas árvores não estavam espalhadas ao acaso, como acontecia naturalmente em uma mata. Elas formavam fileiras perfeitas, uma ao lado da outra, todas com praticamente a mesma distância entre si. Lívia piscou várias vezes tentando entender o que estava vendo. Afastou algumas trepadeiras que cobriam um dos troncos e percebeu marcas antigas de poda. Caminhou mais alguns metros e encontrou outra fileira exatamente igual. Depois outra, e mais outra. Não havia dúvida. Aquilo não era um bosque formado pela natureza. Era um pomar. Um pomar enorme que havia sido completamente engolido pela vegetação durante décadas. O coração dela começou a bater mais rápido. Ela girava lentamente observando cada detalhe. Os troncos eram grossos, mostrando que aquelas árvores eram muito antigas, mas apesar do abandono continuavam vivas. Muitos galhos ainda carregavam folhas verdes. Em vários deles pendiam pequenos frutos redondos de cor dourada. O brilho chamava a atenção mesmo entre a sombra das árvores. Lívia se aproximou de um dos galhos e pegou um dos frutos com cuidado. Era pequeno, pouco maior que uma ameixa, com casca lisa e um perfume suave que ela não conseguiu reconhecer. Levou o fruto até o nariz novamente. O cheiro era adocicado, diferente de qualquer fruta que conhecia. Pensou em experimentar, mas desistiu. Não fazia ideia do que era aquilo e preferiu não correr riscos. Em vez disso, colocou alguns frutos dentro da mochila para mostrar a alguém que entendesse do assunto. Continuou caminhando entre as fileiras e percebeu que havia centenas de árvores espalhadas pelo terreno. Algumas estavam cobertas por cipós tão grossos que mal era possível enxergar os galhos. Outras permaneciam quase livres, provavelmente porque as cabras haviam começado a comer a vegetação ao redor. Foi então que ela percebeu uma coincidência. Se Rafael não tivesse emprestado os animais, talvez aquele lugar continuasse escondido por muitos anos. Foram justamente as cabras que abriram pequenos corredores entre o mato e permitiram que ela chegasse até ali. Ela sorriu sozinha ao pensar nisso. Tirou várias fotografias com o celular, registrando as árvores, os frutos e a organização das fileiras. Depois marcou o local no mapa do aparelho para conseguir voltar sem dificuldade. Antes de sair, olhou mais uma vez para o pomar. Havia uma sensação difícil de explicar. Era como se aquelas árvores estivessem esperando havia muito tempo para serem encontradas novamente. No caminho de volta, encontrou Rafael entrando na propriedade preocupado. Assim que viu as cabras seguindo atrás de Lívia, respirou aliviado. Ela contou rapidamente que os animais não haviam fugido, apenas encontrado uma área completamente escondida. Rafael imaginou que fosse apenas mais um pedaço de mata, mas a expressão dela mostrava que havia algo diferente. Quando ela lhe mostrou um dos frutos dourados, ele franziu a testa e balançou a cabeça. Disse que morava ao lado daquela fazenda desde menino e nunca tinha visto uma fruta parecida. Os dois voltaram juntos até o local. Rafael caminhou em silêncio entre as fileiras, observando cada árvore com atenção. Depois de vários minutos, olhou para Lívia e disse que aquilo era impossível. Uma plantação daquele tamanho não desaparecia simplesmente da memória das pessoas. Alguém havia plantado tudo aquilo com muito trabalho. Alguém cuidou daquelas árvores durante anos. E por algum motivo, o pomar inteiro foi esquecido pelo tempo, permanecendo escondido até que algumas cabras curiosas resolvessem seguir justamente o caminho que ninguém mais percorria havia quase 30 anos. Na manhã seguinte, Lívia acordou pensando apenas no pomar. A imagem das árvores antigas carregadas de pequenos frutos dourados não saía da sua cabeça. Assim que chegou à fazenda, encontrou Rafael já esperando perto da entrada. Ele também parecia inquieto. Os dois caminharam novamente até o lugar onde as cabras haviam levado a grande descoberta. Agora, com mais calma, começaram a observar cada detalhe. As fileiras eram tão bem organizadas que parecia impossível acreditar que tinham permanecido escondidas por tantos anos.
Algumas árvores estavam cobertas por trepadeiras grossas, outras tinham galhos secos, mas a maioria seguia firme, produzindo frutos como se alguém ainda cuidasse delas. Lívia recolheu mais algumas frutas, escolheu as que pareciam mais saudáveis e colocou tudo em uma caixa de papelão. Rafael sugeriu que procurassem algum especialista antes de contar a descoberta para qualquer pessoa. Ela concordou na mesma hora. Não fazia sentido espalhar uma notícia sem saber exatamente o que tinham encontrado. No mesmo dia, os dois seguiram para a universidade agrícola mais próxima. Depois de muita insistência, conseguiram conversar com uma professora chamada Helena, pesquisadora da área de fruticultura. Ela ouviu toda a história com atenção, pegou um dos frutos nas mãos e ficou alguns segundos observando a casca, as folhas e o formato do cabo. Em seguida, pediu autorização para fazer alguns exames mais detalhados. Lívia deixou todas as amostras e voltou para casa sem criar grandes expectativas. Imaginava que talvez fosse apenas uma variedade antiga esquecida na região. Durante quase 2 semanas, ela continuou trabalhando normalmente na fazenda. Enquanto isso, Rafael seguia levando as cabras para limpar novas áreas ao redor do pomar. Quanto mais a vegetação diminuía, maior parecia ficar aquela plantação escondida. Marina ajudava a marcar as árvores com fitas coloridas para facilitar a contagem. Os 3 descobriram que existiam centenas delas espalhadas pelo terreno. Algumas ainda produziam muitos frutos, outras precisariam de cuidados para voltar a crescer com força. Mesmo sem saber o verdadeiro valor da descoberta, Lívia começou a tratar cada árvore como um tesouro. Ela retirava cipós com cuidado, limpava os troncos e evitava qualquer corte desnecessário. Em uma tarde, enquanto recolhia galhos secos, seu celular tocou. Era a professora Helena. Pela voz já dava para perceber que havia alguma coisa importante. A pesquisadora pediu que Lívia fosse até a universidade o mais rápido possível. Quando ela chegou, encontrou não apenas Helena, mas outros professores reunidos em uma sala. Sobre a mesa estavam os frutos, folhas, sementes e vários relatórios impressos. Helena respirou fundo antes de começar a explicar. Disse que os primeiros exames mostravam algo completamente fora do comum. Nenhum dos registros atuais coincidia com aquela variedade. Depois de comparar o material com arquivos antigos e coleções mantidas pela universidade, encontraram uma referência esquecida havia décadas. Tratava-se de uma fruta brasileira desenvolvida experimentalmente muitos anos antes. Segundo os documentos, ela era naturalmente doce, suportava longos períodos de seca, produzia muito mesmo em solos pobres e possuía características ideais para a fabricação de geleias e sucos. O problema era que aquela variedade havia desaparecido há mais de 50 anos. Todos acreditavam que ela estava extinta. Lívia ficou em silêncio tentando entender o que acabara de ouvir. Helena continuou explicando que vários pesquisadores procuravam essa variedade havia muito tempo, mas nunca encontraram uma única árvore viva. Agora, de repente, aparecia um pomar inteiro preservado sob o mato. Um dos pesquisadores comentou que aquela descoberta tinha importância não apenas para a agricultura, mas também para a preservação do patrimônio genético brasileiro. Outro explicou que aquelas árvores poderiam ajudar produtores de regiões secas e até servir de base para novas pesquisas. Lívia sentiu um frio na barriga. Até poucos dias antes ela era apenas uma mulher desempregada, tentando recuperar uma fazenda abandonada. Agora escutava especialistas dizendo que sua propriedade guardava algo que o país inteiro acreditava ter desaparecido para sempre. Helena pediu autorização para visitar a fazenda com uma equipe técnica. Lívia aceitou sem pensar 2 vezes. Poucos dias depois, carros da universidade chegaram ao local. Técnicos passaram horas catalogando árvores, coletando sementes, medindo troncos e fotografando cada detalhe. A movimentação chamou a atenção dos moradores da região. Não demorou para começarem as perguntas. Alguns vizinhos apareciam dizendo que ouviram falar de uma fruta rara. Outros inventavam histórias diferentes a cada dia. Em pouco tempo, a notícia ultrapassou os limites do município. Jornais locais publicaram pequenas reportagens. Programas de rádio comentaram a descoberta. Equipes de televisão começaram a procurar entrevistas. Pela primeira vez desde que comprara a fazenda, ninguém mais ria da decisão de Lívia.
As mesmas pessoas que chamavam a propriedade de prejuízo agora diziam que ela tinha tido muita sorte. Mas Lívia sabia que não era apenas sorte. Se tivesse desistido diante das dificuldades, se Rafael não tivesse emprestado as cabras, ou se os animais não tivessem seguido justamente aquele caminho escondido, ninguém teria encontrado o pomar. Enquanto a notícia se espalhava, outro nome começou a aparecer nas conversas da cidade. Otávio Brandão, dono de uma das maiores empresas agrícolas da região. Ele controlava milhares de hectares de terras e era conhecido por comprar propriedades de agricultores endividados. Quase todas as grandes plantações próximas pertenciam direta ou indiretamente aos seus negócios. Quando soube da descoberta, pediu imediatamente que um de seus funcionários marcasse uma reunião com Lívia. Ela aceitou por educação, imaginando que seria apenas mais um interessado em conhecer a história. No dia combinado, um carro preto parou diante da antiga casa da fazenda. Otávio desceu vestindo roupas simples, mas de excelente qualidade. Falava com calma, sorria o tempo todo e parecia conhecer cada pedaço daquela região. Depois de cumprimentar Lívia e Rafael, pediu para caminhar pelo pomar. Durante o passeio fez várias perguntas sobre as árvores, sobre os pesquisadores e sobre os planos dela para o futuro. Lívia respondeu apenas o necessário. Ainda não tinha tomado nenhuma decisão porque tudo estava acontecendo muito depressa. Quando terminaram a caminhada, Otávio olhou novamente para as fileiras de árvores douradas e fez uma proposta direta. Disse que estava disposto a comprar toda a propriedade por um valor que resolveria a vida dela para sempre. Citou uma quantia tão alta que Lívia demorou alguns segundos para acreditar no que ouvira. Era muito mais dinheiro do que ela imaginava ganhar em toda a vida trabalhando. Bastava assinar os documentos e entregar a fazenda. Rafael permaneceu em silêncio, observando a reação dela. Lívia respirou fundo antes de responder. Explicou que ainda não conhecia o verdadeiro valor daquele lugar e que não pretendia vender naquele momento. Preferia esperar os estudos terminarem antes de tomar qualquer decisão. O sorriso de Otávio diminuiu quase sem perceber. Ele insistiu dizendo que oportunidades como aquela não apareciam duas vezes. Garantiu que ela evitaria dores de cabeça e ainda teria dinheiro suficiente para recomeçar em qualquer lugar do país. Mesmo assim, Lívia manteve a resposta. Agradeceu pela oferta, mas recusou. Otávio apertou a mão dela, entrou no carro e foi embora sem demonstrar irritação. No entanto, enquanto o veículo desaparecia pela estrada de terra, Rafael comentou baixinho que nunca tinha visto aquele homem aceitar um não com tanta facilidade. Lívia olhou para o pomar mais uma vez. Pela primeira vez desde a descoberta, ela teve a sensação de que as dificuldades estavam apenas começando e que encontrar aquelas árvores havia colocado sua vida no caminho de pessoas que fariam qualquer coisa para tomar posse daquele lugar. Depois da visita de Otávio Brandão, a rotina da fazenda começou a mudar de um jeito que Lívia não esperava. Nos primeiros dias ela tentou acreditar que tudo seguiria normalmente. Continuou acompanhando os pesquisadores que visitavam o pomar, ajudou Rafael a organizar áreas onde as cabras ainda faziam a limpeza e passou boa parte do tempo respondendo perguntas de jornalistas da região. Mesmo sem experiência, ela fazia questão de aprender tudo o que podia sobre aquelas árvores. Os professores da universidade explicavam como preservar o solo, como recolher sementes sem prejudicar as plantas e como proteger a área enquanto os estudos continuavam. Lívia anotava cada orientação em um caderno que já estava cheio de observações. Ela tinha consciência de que agora era responsável por algo muito maior do que imaginava, quando levantou a placa naquele leilão. Apesar disso, uma sensação estranha começou a crescer dentro dela. Sempre que saía da fazenda para resolver alguma coisa na cidade, percebia pessoas observando demais seus passos. Em mais de uma ocasião, viu o mesmo carro estacionado perto da entrada da propriedade. No começo pensou que fosse coincidência. Afinal, a descoberta do pomar havia chamado a atenção de muita gente. Mas os acontecimentos seguintes mostraram que não era apenas curiosidade. Em uma segunda-feira de manhã, 2 veículos da fiscalização ambiental entraram na fazenda.
4 fiscais desceram carregando pranchetas e disseram que haviam recebido uma denúncia informando que Lívia estaria desmatando uma área protegida e destruindo vegetação nativa sem autorização. Ela ficou surpresa. Explicou calmamente que a limpeza estava sendo feita apenas pelas cabras e que todo o trabalho de recuperação era acompanhado por pesquisadores da universidade. Os fiscais percorreram boa parte da propriedade, fizeram fotografias, conversaram com Rafael e analisaram o terreno durante várias horas. No fim da vistoria, concluíram que não existia nenhuma irregularidade. Pelo contrário, o local mostrava sinais claros de recuperação ambiental. Antes de irem embora, um dos fiscais comentou que a denúncia havia sido muito detalhada e parecia ter sido feita por alguém que conhecia bem a fazenda. Aquela frase ficou na cabeça de Lívia o restante do dia. 2 dias depois surgiu um novo problema. Quando chegou cedo para trabalhar, encontrou um trecho da cerca completamente destruído. Alguns mourões estavam arrancados do chão e o arame havia sido cortado em vários pontos. As cabras ainda estavam dentro da propriedade porque Rafael havia percebido o estrago durante a madrugada e conseguiu impedir que o rebanho escapasse. Os dois passaram horas consertando tudo. Rafael dizia que aquele dano não parecia resultado de uma tempestade nem de algum animal grande. Alguém tinha usado ferramentas para cortar o arame. Lívia registrou fotografias e fez um boletim de ocorrência, mesmo sabendo que dificilmente encontrariam o responsável. Na semana seguinte aconteceu outra situação estranha. Um homem apareceu dizendo representar uma empresa especializada em recuperação de áreas rurais. Ele insistiu para que Lívia assinasse uma autorização permitindo uma vistoria completa na fazenda. Ela estranhou porque nunca havia solicitado aquele serviço. Ao pedir mais informações, descobriu que a visita tinha sido marcada por uma pessoa que dizia agir em nome da proprietária. Como ninguém além dela poderia autorizar aquilo, recusou imediatamente. O homem foi embora bastante confuso. Rafael comentou que alguém parecia estar tentando criar situações para enfraquecer a posição dela como dona da fazenda. Enquanto esses problemas se acumulavam, Otávio Brandão voltava a aparecer em diferentes momentos. Às vezes enviava um representante dizendo que a proposta de compra continuava valendo. Em outras ocasiões, fazia chegar recados afirmando que ainda havia tempo para evitar uma longa disputa judicial. Lívia respondia sempre da mesma forma. Não pretendia vender. Ela ainda nem conhecia todo o potencial da propriedade e não fazia sentido abrir mão dela naquele momento. A resposta parecia irritar cada vez mais o empresário. Certa tarde, ao sair da universidade depois de uma reunião com os pesquisadores, Lívia encontrou um envelope preso ao para-brisa do carro emprestado da tia Célia. Dentro havia apenas uma cópia antiga de um mapa da região. Sobre a área da fazenda estava escrita à mão uma frase curta. Essa terra sempre pertenceu à família Brandão. Nenhuma assinatura acompanhava o bilhete. Ela mostrou o papel para Rafael, que ficou sério ao observar o desenho antigo. Disse que conhecia muitas histórias sobre os Brandão dominando a região havia décadas, mas nunca ouvira falar daquela fazenda fazendo parte oficialmente da família deles. Mesmo assim, aconselhou Lívia a guardar o documento. Dias depois, a situação ficou ainda mais complicada. Um advogado apareceu na propriedade levando uma notificação extrajudicial. O documento afirmava que existiam dúvidas sobre a legalidade do leilão municipal e sugeria que toda a venda poderia ser anulada porque antigos direitos de propriedade não teriam sido respeitados. O nome de Otávio Brandão aparecia como interessado direto no processo. Lívia sentiu o estômago gelar enquanto lia cada página. O advogado explicou que ainda não existia decisão alguma, mas recomendava uma negociação amigável antes que o caso chegasse aos tribunais. Assim que ele foi embora, Lívia entrou em contato com a prefeitura e com um advogado indicado pela universidade. Depois de analisarem a documentação do leilão, ambos garantiram que, até aquele momento, não havia qualquer prova de irregularidade. Mesmo assim, seria necessário acompanhar de perto todos os próximos passos. A notícia da disputa começou a circular rapidamente pela cidade. Algumas pessoas passaram a comentar que Otávio certamente venceria porque tinha influência e muito dinheiro. Outras acreditavam que Lívia não conseguiria sustentar uma briga tão grande. Ela tentava não dar atenção aos boatos, mas era impossível não sentir medo. À noite, deitada no pequeno quarto da casa da tia Célia,
Ficava imaginando se teria forças para enfrentar tudo aquilo. Bastava lembrar de onde tinha saído. Poucos meses antes estava desempregada, sem casa e sem qualquer perspectiva. Agora, precisava defender uma propriedade inteira diante de um dos homens mais poderosos da região. Mesmo com todas as dúvidas, havia uma certeza que não mudava. Sempre que caminhava pelo pomar e observava aquelas árvores antigas carregadas de frutos dourados, sentia que não podia abandonar aquele lugar. Havia algo naquele terreno que ainda não tinha sido completamente revelado. Os pesquisadores continuavam encontrando detalhes novos sobre a variedade das árvores, e cada descoberta aumentava ainda mais o valor científico da propriedade. Certo fim de tarde, enquanto o sol começava a desaparecer atrás das colinas, Lívia e Rafael caminhavam entre as fileiras do pomar, verificando o estado das plantas. Marina seguia alguns metros atrás, recolhendo frutos caídos para que não atraíssem animais. De repente, Rafael parou diante de uma árvore e franziu a testa. Chamou Lívia imediatamente. Ela se aproximou e viu que várias folhas apresentavam manchas escuras que não estavam ali no dia anterior. Embaixo da árvore havia um cheiro estranho, parecido com um produto químico. Os dois examinaram outras árvores próximas e encontraram o mesmo problema em mais algumas delas. Algumas folhas começavam a enrolar e pequenos frutos já apareciam caídos no chão antes do tempo. Rafael ajoelhou, tocou a terra com cuidado, levou um pouco do solo até o nariz e ficou ainda mais preocupado. Aquilo não parecia uma doença natural. Também não tinha aparência de falta de água ou ataque de insetos. Alguém podia ter colocado alguma substância ali durante a noite. Lívia sentiu um frio percorrer o corpo inteiro. Pela primeira vez desde que comprara a fazenda, ela percebeu que a disputa deixava de acontecer apenas nos documentos e nas ameaças escondidas. Agora havia sinais de que alguém estava disposto a atacar diretamente o pomar para destruir justamente aquilo que tornava aquela terra tão valiosa. Na manhã seguinte, Lívia voltou para a fazenda ainda mais cedo do que de costume. Ela praticamente não dormiu durante a noite pensando nas folhas manchadas e no cheiro estranho que havia sentido perto das árvores. Assim que chegou, encontrou Rafael já esperando na entrada do pomar. Ele também estava preocupado. Os dois caminharam em silêncio até o lugar onde haviam visto os primeiros sinais de contaminação. A luz da manhã deixava tudo mais claro, e a situação parecia pior. Algumas folhas tinham escurecido ainda mais. Vários frutos estavam espalhados pelo chão, e pequenos galhos começavam a perder a cor verde. Lívia se abaixou para pegar um dos frutos caídos. A casca apresentava pequenas manchas esbranquiçadas que não existiam nos frutos colhidos dias antes. Ela olhou para Rafael sem precisar dizer nada. Os dois entendiam que aquilo não era normal. Rafael pegou uma pequena pá, retirou um pouco de terra perto de uma das raízes e colocou dentro de um saco plástico limpo. Lívia fez o mesmo em outros pontos ao redor das árvores. Eles decidiram não tocar mais em nada até que algum especialista pudesse analisar o material. Pouco depois, ela ligou para a professora Helena e explicou o que havia encontrado. A pesquisadora interrompeu a reunião em que estava participando e disse que seguiria imediatamente para a fazenda com uma equipe da universidade. Menos de 2 horas depois, 3 caminhonetes entraram na propriedade. Técnicos desceram carregando caixas, recipientes para coleta, luvas e equipamentos de medição. Assim que chegaram ao pomar, começaram a examinar cuidadosamente cada árvore afetada. Fotografaram folhas, recolheram amostras da terra, da água e dos frutos. Helena caminhava de um lado para outro, observando tudo com muita atenção. Em determinado momento, ela pediu que todos se afastassem enquanto um dos técnicos utilizava um equipamento portátil para identificar resíduos químicos. O aparelho levou alguns minutos para concluir a análise inicial. Quando o resultado apareceu na tela, o técnico chamou Helena em voz baixa. Ela observou os números e respirou fundo antes de olhar para Lívia. Explicou que ainda seria necessário confirmar tudo em laboratório, mas existiam fortes indícios da presença de uma substância que não deveria estar naquele solo. Não era um produto usado naturalmente na agricultura daquela região, e também não parecia ter chegado ali por acaso. Lívia sentiu o coração acelerar. Perguntou diretamente se aquilo poderia ter sido colocado por alguém.
Helena respondeu que era cedo para afirmar com certeza, mas aquela possibilidade precisava ser investigada. Enquanto a equipe continuava trabalhando, Rafael decidiu percorrer toda a área ao redor do pomar. Ele caminhava devagar, procurando qualquer sinal diferente. Depois de quase meia hora, chamou Lívia perto de uma antiga cerca coberta por plantas. No chão havia marcas de pneus recentes. Como não chovia fazia vários dias, os rastros permaneciam bem visíveis na terra. O detalhe mais estranho era que eles terminavam justamente perto da área onde estavam as árvores contaminadas. Rafael observou tudo em silêncio. Disse que nenhum veículo da universidade havia passado por aquele caminho. Também não era um trajeto usado por ele nem por Lívia. Ela fotografou cada marca antes que alguém passasse por cima. Em seguida, encontraram pegadas de botas seguindo na mesma direção. Algumas estavam parcialmente apagadas, mas outras ainda apareciam com bastante nitidez. Rafael comentou que quem entrou ali conhecia bem o terreno, porque escolheu um acesso escondido por onde quase ninguém circulava. A polícia foi chamada ainda naquela manhã. 2 investigadores compareceram à fazenda, recolheram informações, fotografaram os rastros e registraram o caso como suspeita de sabotagem ambiental. Um deles explicou que seria importante instalar câmeras de monitoramento o mais rápido possível. O problema era que a propriedade ainda não tinha energia elétrica funcionando. Lívia ficou desanimada por alguns instantes, mas Rafael logo apresentou uma solução. Disse que conhecia um amigo que trabalhava com equipamentos movidos por placas solares e talvez conseguisse instalar algumas câmeras provisórias. No dia seguinte, os aparelhos começaram a ser colocados próximos ao pomar e nos principais acessos da fazenda. Não cobriam toda a área, que era muito grande, mas já representavam uma proteção importante. Enquanto isso, a notícia da possível sabotagem se espalhou rapidamente. Jornalistas voltaram à fazenda. Alguns moradores apareceram oferecendo ajuda. Agricultores da região passaram a revezar visitas durante a noite para evitar novas invasões. Muitos deles diziam que não estavam protegendo apenas a propriedade de Lívia, mas uma descoberta que podia beneficiar toda a região. A solidariedade emocionava Lívia. Pela primeira vez desde que chegara ali, ela sentia que não estava enfrentando aquele problema sozinha. 2 dias depois, chegaram os primeiros resultados do laboratório. Helena reuniu Lívia, Rafael e alguns pesquisadores na antiga varanda da casa para explicar o que haviam descoberto. A análise confirmou que uma substância química havia sido despejada diretamente sobre parte das raízes e do solo próximo às árvores atingidas. A quantidade não era suficiente para destruir todo o pomar, mas poderia matar várias plantas caso não fosse removida rapidamente. Os pesquisadores iniciaram imediatamente um trabalho de recuperação. Retiraram parte da terra contaminada, aplicaram produtos naturais para reduzir os danos e isolaram a área afetada. O processo exigia muito cuidado, porque ninguém queria colocar em risco uma variedade tão rara. Durante dias inteiros, Lívia acompanhou cada etapa do tratamento. Ela observava os especialistas trabalhando e fazia perguntas sobre tudo. Aprendeu como identificar folhas saudáveis, como reconhecer sinais de recuperação e como evitar que a contaminação se espalhasse. Aos poucos, algumas árvores começaram a reagir melhor do que o esperado. Novas folhas surgiram nos galhos que pareciam perdidos, dando esperança de que boa parte do pomar seria salva. Mesmo assim, a preocupação permanecia. Se alguém tinha conseguido entrar uma vez, poderia voltar. As noites passaram a ser mais tensas. Rafael frequentemente dormia na fazenda para ajudar na vigilância. Marina também insistia em participar, mas o pai permitia apenas que ela ajudasse durante o dia. Em uma dessas noites, um dos agricultores voluntários ouviu o barulho de um motor distante. Quando correu até a estrada, viu apenas as luzes traseiras de uma caminhonete desaparecendo na escuridão. Não conseguiu identificar a placa nem o motorista, mas avisou imediatamente a polícia. Embora ninguém tivesse sido encontrado, a presença do veículo aumentou ainda mais as suspeitas de que alguém continuava observando a propriedade. Enquanto isso, Otávio Brandão mantinha um silêncio que parecia estranho. Depois da recusa da proposta de compra e do início da disputa sobre a fazenda, ele não voltou a procurar Lívia pessoalmente. Também não fez novas ofertas.
Esse desaparecimento chamou a atenção de Rafael. Ele comentou que homens como Otávio raramente desistiam tão facilmente de algo que desejavam. Lívia concordou, mas preferiu concentrar suas forças na recuperação do pomar. Alguns dias depois, enquanto caminhava entre as árvores já tratadas, ela percebeu um detalhe que nunca tinha notado. Quase todas possuíam pequenas placas metálicas antigas, presas aos troncos por arames enferrujados. Muitas estavam completamente cobertas por musgo e sujeira, tornando impossível ler qualquer inscrição. Em outras, apareciam apenas números gravados de forma muito cuidadosa. Ela imaginou que talvez fossem antigas marcações de cultivo, mas achou curioso que cada árvore tivesse um código diferente. Mostrou uma das placas para Helena, que também ficou intrigada. A pesquisadora disse que aqueles números provavelmente tinham alguma função importante durante o período em que o pomar ainda era cuidado. Como várias placas estavam escondidas pela vegetação ou haviam caído no chão ao longo dos anos, Lívia decidiu que, assim que a situação estivesse mais tranquila, faria uma busca completa por toda a propriedade para recolher cada uma delas. Ela ainda não podia imaginar que aqueles pequenos pedaços de metal, aparentemente sem valor, seriam a primeira pista capaz de revelar a verdadeira origem do pomar e uma história enterrada havia décadas, muito mais perigosa do que qualquer disputa por terras. Nos dias que seguiram, a fazenda voltou a respirar um pouco mais tranquila. As árvores que haviam sido atingidas pela substância começaram a dar sinais de recuperação graças ao trabalho cuidadoso da equipe da universidade. Nem todas reagiram da mesma forma, mas a maior parte delas resistiu. Para Lívia, aquilo era um enorme alívio. Ainda assim, ela sabia que o perigo não tinha passado. As câmeras instaladas com placas solares continuavam funcionando dia e noite. Alguns vizinhos ainda faziam rondas de vez em quando, e Rafael permanecia atento a qualquer movimento estranho na região. Mesmo com toda essa preocupação, Lívia decidiu que era hora de fazer uma tarefa que vinha adiando desde a descoberta das pequenas placas metálicas presas às árvores. Ela queria entender por que cada uma tinha um número diferente. Naquela manhã, ela, Rafael e Marina pegaram luvas, escovas, baldes com água e começaram a caminhar pelo pomar, retirando cuidadosamente a sujeira acumulada sobre as placas. Algumas estavam praticamente escondidas pelo musgo. Outras haviam caído no chão e precisavam ser procuradas entre as folhas secas. Conforme o trabalho avançava, eles perceberam que existiam muito mais placas do que imaginavam. Não estavam apenas nas árvores. Algumas apareciam presas em estacas antigas, quase apodrecidas. Outras estavam parcialmente enterradas perto das raízes. Todas tinham apenas números gravados de forma muito precisa. Nenhuma trazia nomes, datas ou qualquer explicação. Marina sugeriu que talvez cada número identificasse uma árvore diferente. Rafael concordou que fazia sentido, mas comentou que nunca tinha visto um sistema tão organizado para um pomar comum. No fim do dia, eles já haviam recolhido quase 50 placas. Lívia colocou todas sobre a antiga mesa da casa principal e começou a organizá-las em ordem crescente. Quanto mais observava, mais percebia que existia uma lógica. Alguns números apareciam em sequência, outros davam saltos enormes. Parecia que faziam parte de um registro muito maior. No dia seguinte, Helena voltou à fazenda para acompanhar a recuperação das árvores. Assim que viu as placas espalhadas sobre a mesa, ficou curiosa. Pegou uma delas nas mãos, limpou melhor a superfície e comentou que aquele tipo de identificação era muito mais sofisticado do que se usava normalmente em plantações da época. Ela sugeriu que procurassem qualquer documento antigo que pudesse estar escondido na propriedade. Se aquelas placas tinham sido usadas por pesquisadores, talvez ainda existissem registros em algum lugar. A ideia animou Lívia imediatamente. A antiga casa já havia sido praticamente toda vistoriada, mas ainda existia um galpão nos fundos da propriedade que permanecia fechado desde sua chegada. O lugar era tão tomado por plantas que quase desaparecia no meio da vegetação. Como o acesso era difícil, eles tinham deixado a limpeza para depois. Agora parecia o momento certo. Na manhã seguinte, os 4 seguiram até lá, levando facões, enxadas e ferramentas simples. O galpão estava cercado por árvores pequenas, cipós grossos e muito mato.
Levaram quase 2 horas apenas para abrir um caminho até a porta. Quando finalmente conseguiram entrar, uma nuvem de poeira tomou conta do ambiente. O telhado tinha alguns buracos por onde entravam feixes de luz. O chão estava coberto por folhas secas, caixas de madeira quebradas e ferramentas completamente enferrujadas. O lugar parecia não receber visitantes havia décadas. Eles começaram a vasculhar tudo com calma. Encontraram antigos carrinhos de mão, balanças, tonéis vazios e algumas prateleiras quase desabando. Em um canto, havia um armário de metal bastante danificado pelo tempo. A porta estava emperrada. Rafael precisou fazer força até conseguir abri-la. Dentro apareceram várias pastas completamente destruídas pela umidade. Muitas folhas já não podiam mais ser lidas. Mesmo assim, algumas ainda conservavam partes do texto. Helena começou a separar tudo o que parecia aproveitável. Enquanto isso, Marina chamou Lívia para outro lado do galpão. Atrás de uma pilha de tábuas antigas havia um grande baú de madeira. O cadeado já estava enferrujado e se rompeu com facilidade. Quando abriram a tampa, encontraram dezenas de pequenas caixas organizadas lado a lado. Dentro de cada uma havia mais placas metálicas iguais às que estavam nas árvores, todas numeradas com extremo cuidado. Também existiam pequenos envelopes contendo sementes secas, algumas ainda identificadas com códigos escritos à mão. Helena ficou visivelmente emocionada. Disse que aquele material podia ser muito importante para entender toda a história do pomar. Continuando a busca, Rafael encontrou uma gaveta escondida sob uma bancada antiga. Dentro havia um caderno grosso protegido por um tecido já bastante desgastado. Apesar da idade, as páginas estavam surpreendentemente bem conservadas. A primeira folha trazia apenas um título escrito com letra firme: Projeto Aurora. Logo abaixo aparecia um nome que nenhum deles conhecia direito: Amélia Brandão. Helena arregalou os olhos assim que leu. Ela explicou que já tinha visto esse nome em antigos artigos científicos, mas quase não existiam informações sobre essa pesquisadora. Era como se ela tivesse desaparecido da história de repente. Todos se sentaram ali mesmo sobre antigas caixas de madeira, enquanto Helena começava a folhear o caderno com muito cuidado. As primeiras páginas traziam observações detalhadas sobre cruzamentos de plantas, períodos de seca, resistência das árvores e produção de frutos. Tudo era escrito de forma organizada, acompanhado pelos mesmos códigos que apareciam nas placas metálicas. Aos poucos ficou claro que cada número correspondia a uma árvore específica do pomar. Amélia registrava o comportamento de cada uma delas ao longo dos anos. Havia anotações sobre crescimento, quantidade de frutos, resistência ao calor e até sabor. Lívia escutava tudo impressionada. Aquilo não era apenas um pomar antigo. Era um enorme experimento agrícola conduzido durante muitos anos. Helena continuou lendo outras páginas. Em determinado momento encontrou uma anotação que chamou sua atenção. Amélia escrevia que seu objetivo era desenvolver uma variedade capaz de produzir mesmo durante as secas mais severas para ajudar pequenos agricultores que perdiam quase tudo quando a chuva demorava. Em outra página, apareciam registros mostrando que os frutos possuíam grande quantidade de açúcar natural, permitindo fabricar geleias sem necessidade de adicionar muito açúcar refinado. Lívia imediatamente lembrou da antiga fábrica onde havia trabalhado durante tantos anos. Sentiu um aperto no peito ao imaginar que aquela descoberta poderia mudar completamente a vida de milhares de famílias. Mas as anotações começaram a ficar mais tensas conforme avançavam no caderno. Amélia passou a registrar dificuldades para continuar o projeto. Ela mencionava discussões dentro da própria família, pressões para interromper as pesquisas e tentativas de convencer investidores estrangeiros a assumir o controle das sementes. Em um trecho, escreveu que não permitiria que anos de trabalho fossem transformados em lucro para poucas pessoas, enquanto agricultores continuavam sofrendo com a seca. Helena fechou o caderno por alguns segundos. Disse que aquilo mudava completamente a importância histórica da descoberta. Não se tratava apenas de uma variedade rara de árvores. Havia uma história inteira escondida atrás daquele pomar. Enquanto todos ainda tentavam organizar as ideias, Marina resolveu continuar explorando o restante do galpão. Poucos minutos depois, chamou os três novamente. Em uma prateleira alta, havia uma pequena caixa de metal completamente coberta de poeira. Dentro dela, estavam vários rolos de filmes fotográficos antigos,
algumas fotografias já reveladas e um envelope lacrado pelo tempo. Lívia pegou o envelope nas mãos sem imaginar que, entre aquelas imagens esquecidas durante décadas, existia uma fotografia capaz de ligar aquela história diretamente à sua própria família, transformando sua vida de um jeito que ela jamais poderia imaginar. Na manhã seguinte, ninguém conseguia pensar em outra coisa além do material encontrado dentro do antigo galpão. O caderno assinado por Amélia Brandão, as placas numeradas, as sementes guardadas com tanto cuidado e as fotografias antigas levantavam muito mais perguntas do que respostas. Lívia chegou cedo à fazenda levando uma caixa de plástico para organizar tudo. Ela tinha medo de que a umidade ou o tempo estragassem aqueles documentos antes que fossem estudados com calma. Helena também apareceu logo depois, acompanhada de 2 pesquisadores da universidade especializados em história da agricultura. Eles trouxeram equipamentos para digitalizar cada página do caderno sem danificá-lo. Enquanto montavam o material sobre uma mesa improvisada na antiga casa da fazenda, Rafael preparava café para todos e Marina observava cada detalhe, curiosa para descobrir o que mais estava escondido naquelas anotações. Quando tudo ficou pronto, Helena começou a ler o diário de Amélia desde as primeiras páginas, agora sem precisar interromper a leitura para separar ou limpar os papéis. Aos poucos, a história daquela mulher começou a aparecer diante de todos. Amélia escrevia de um jeito muito direto. Ela registrava datas, resultados das pesquisas e acontecimentos do dia a dia, mas também deixava claro o motivo de todo aquele trabalho. Desde jovem, ela acreditava que os pequenos agricultores sofriam mais com as secas porque dependiam de plantas frágeis, incapazes de produzir quando faltava chuva. O sonho dela era criar uma variedade resistente que continuasse dando frutos mesmo nos anos mais difíceis. Não queria desenvolver uma planta rara para enriquecer ninguém. O objetivo era garantir alimento e renda para famílias que viviam da terra. Em várias páginas ela contava que passava dias inteiros observando cada árvore, comparando frutos, registrando mudanças e fazendo cruzamentos entre variedades brasileiras que quase ninguém valorizava naquela época. Os códigos encontrados nas placas serviam justamente para acompanhar o resultado de cada experimento. Nenhuma árvore era igual à outra. Cada uma representava uma etapa diferente da pesquisa. Helena explicava tudo com entusiasmo enquanto avançava pelas páginas. Em determinado momento, os registros começaram a mudar de tom. As anotações técnicas passaram a dividir espaço com relatos de problemas familiares. Amélia mencionava repetidas vezes o nome do irmão mais novo, Augusto Brandão. Segundo ela, ele enxergava as pesquisas apenas como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Em um trecho, escreveu que Augusto insistia para vender as sementes antes mesmo de concluir os estudos. Em outro, dizia que ele recebia visitas de representantes de empresas estrangeiras interessados em levar o material para fora do país. Lívia prestava atenção em cada palavra. Rafael também parecia cada vez mais intrigado. Helena continuou lendo. Amélia registrava que recusava todas as propostas porque acreditava que a variedade deveria permanecer acessível aos agricultores brasileiros. Ela dizia que o trabalho tinha sido financiado por uma cooperativa formada por trabalhadores da própria região e que seria uma traição entregar tudo para quem pretendia transformar as sementes em um produto caro. Dias depois, as anotações ficavam ainda mais preocupantes. Amélia relatava que documentos haviam desaparecido do laboratório improvisado na fazenda. Ferramentas sumiam sem explicação. Algumas árvores apareciam danificadas durante a noite. Ela escrevia que desconfiava do próprio irmão, mas não possuía provas suficientes. Em uma das últimas páginas do diário, uma frase chamou a atenção de todos. Amélia afirmava que, se algo lhe acontecesse, a verdade permaneceria escondida dentro da própria fazenda. Helena fechou o caderno lentamente. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Rafael foi o primeiro a falar. Perguntou se aquele Augusto Brandão teria alguma ligação com Otávio Brandão. Helena respondeu que ainda era cedo para afirmar, mas existia uma possibilidade evidente. O sobrenome era raro na região, e as datas coincidiam com a história das famílias tradicionais dali. Decidiram então pesquisar antigos registros públicos. Durante os dias seguintes, Helena e os colegas da universidade passaram horas consultando arquivos digitais e documentos antigos em cartórios e bibliotecas. Enquanto isso,
Lívia seguia trabalhando na fazenda, mas sua cabeça permanecia ocupada pelas revelações do diário. Ela olhava para o pomar de um jeito diferente. Agora sabia que cada árvore representava anos de dedicação de uma mulher que queria ajudar pessoas simples como ela. Poucos dias depois, Helena voltou trazendo uma pasta cheia de cópias de documentos. Reuniu todos novamente na antiga casa da fazenda e começou a explicar o que havia encontrado. Os registros confirmavam que Augusto Brandão era irmão de Amélia. Também mostravam que, muitos anos atrás, ele assumiu grande parte dos negócios da família depois que a irmã desapareceu da vida pública. O mais curioso era que praticamente não existiam documentos oficiais mencionando o trabalho científico dela depois desse período. Era como se seu nome tivesse sido apagado dos registros relacionados ao desenvolvimento daquela variedade de frutas. Um dos pesquisadores encontrou ainda uma notícia antiga de jornal informando que um importante projeto agrícola havia sido interrompido por falta de recursos. Em nenhum momento o texto citava Amélia como responsável, embora várias informações coincidissem exatamente com as descritas no diário. Helena acreditava que alguém tinha feito um enorme esforço para retirar o nome dela da história. Rafael comentou que aquilo explicava por que ninguém na região conhecia a verdadeira origem do pomar. Enquanto todos conversavam, Marina pegou uma das fotografias encontradas na caixa de metal e começou a observá-la com atenção. Era uma imagem mostrando várias pessoas em frente ao pomar ainda jovem, quando as árvores eram pequenas. Havia trabalhadores, crianças e uma mulher usando chapéu de aba larga. No verso existia uma anotação quase apagada, indicando apenas o ano em que a foto foi tirada. Em outra fotografia aparecia Amélia segurando alguns frutos dourados ao lado de agricultores sorridentes. Helena reconheceu imediatamente o rosto dela, comparando com uma pequena imagem encontrada em arquivos da universidade. Ficou ainda mais convencida de que aquela cientista tinha sido retirada da história de propósito. Enquanto isso, Lívia refletia sobre outro detalhe. Se Augusto realmente tentou vender as pesquisas e esconder o trabalho da irmã, fazia sentido que seus descendentes continuassem acreditando que tinham direito sobre a propriedade. Talvez Otávio tivesse crescido ouvindo apenas uma versão da história, ou talvez conhecesse toda a verdade e tentasse escondê-la da mesma forma que o avô fizera. Essa dúvida começou a incomodar Lívia. Naquela mesma tarde, um dos pesquisadores telefonou para Helena trazendo uma nova informação. Vasculhando antigos arquivos de uma cooperativa rural, ele havia encontrado uma referência direta ao projeto Aurora e ao nome completo de Amélia Brandão como coordenadora científica. Também aparecia um relatório afirmando que todo o trabalho tinha sido desenvolvido para beneficiar pequenos produtores da região e não para gerar lucro privado. Aquela descoberta reforçava tudo o que estava escrito no diário. Lívia sentiu uma mistura de alegria e indignação. Alegria porque a verdade começava a aparecer. Indignação porque uma mulher que dedicou tantos anos da vida a um projeto tão importante acabou sendo praticamente esquecida. Antes de encerrar a reunião, Helena sugeriu que todos examinassem com mais calma as fotografias restantes. Muitas ainda estavam guardadas dentro do envelope encontrado no galpão e não haviam sido analisadas uma por uma. Lívia concordou. Pegou cuidadosamente o pequeno pacote envelhecido e começou a separar as imagens sobre a mesa. Enquanto passava os olhos por cada fotografia, ainda sem imaginar o que encontraria, ela estava prestes a descobrir um detalhe escondido em uma única imagem, capaz de mudar completamente sua própria história e revelar que sua ligação com aquela fazenda era muito mais profunda do que qualquer pessoa poderia imaginar. Lívia passou boa parte daquela noite pensando nas fotografias espalhadas sobre a mesa da antiga casa da fazenda. Quanto mais descobertas apareciam, mais ela sentia que ainda existia alguma peça importante faltando naquela história. Na manhã seguinte, antes mesmo de Rafael chegar, ela voltou a abrir cuidadosamente o envelope encontrado no galpão. As fotografias estavam organizadas em pequenos grupos, algumas já amareladas pelo tempo, outras surpreendentemente bem conservadas. Ela começou a observá-las uma por uma, sem pressa. Em várias delas apareciam trabalhadores sorrindo durante a colheita, crianças correndo entre as árvores e mulheres enchendo caixas com os pequenos frutos dourados. Também havia imagens mostrando reuniões da antiga cooperativa, experiências feitas no pomar e retratos de Amélia Brandão ao lado de agricultores da região.
O que mais chamava de atenção era a expressão dela. Em todas as fotografias parecia uma pessoa tranquila, satisfeita com o trabalho que realizava. Era difícil imaginar que alguém com aquele entusiasmo tivesse simplesmente desaparecido dos registros da própria família. Pouco depois, Rafael chegou acompanhado de Marina. Helena também apareceu levando um equipamento para ampliar digitalmente algumas imagens antigas. Eles organizaram tudo novamente sobre a mesa e começaram uma análise mais cuidadosa. Cada fotografia era escaneada e projetada na tela de um computador portátil. Assim ficava mais fácil enxergar pequenos detalhes escondidos pelo desgaste do tempo. Em uma das primeiras ampliações, perceberam uma placa ao fundo indicando o nome da antiga cooperativa responsável pelo projeto. Em outra apareceu um grupo de agricultores segurando caixas de madeira marcadas com o mesmo símbolo, encontrado em algumas páginas do Diário de Amélia. Cada nova imagem confirmava que o pomar era muito maior e mais organizado do que qualquer pessoa imaginava. Enquanto Helena fazia outra ampliação, Marina pegou uma fotografia menor que ainda não havia sido analisada. Era um retrato simples de uma mulher jovem parada diante de uma das primeiras fileiras de árvores. Ela usava roupas comuns, segurava um chapéu nas mãos e sorria discretamente para a câmera. Marina entregou a fotografia para Lívia dizendo que aquela mulher parecia importante porque estava sozinha na imagem. Lívia virou o retrato para olhar o verso. Assim que leu a pequena anotação escrita à mão, sentiu o coração acelerar. O nome registrado era Amélia. Logo abaixo apareciam outras poucas palavras já bastante apagadas pelo tempo. Mas uma delas permanecia perfeitamente legível. Era o nome Helena. Lívia franziu a testa. Helena era exatamente o nome da sua avó materna. Num primeiro momento ela pensou que fosse apenas coincidência. Afinal, muitas pessoas tinham esse nome. Mesmo assim, algo a fez continuar observando a escrita. Ao lado do nome havia uma pequena frase. Para minha querida Helena, nunca esqueça de onde você veio. Lívia ficou imóvel segurando a fotografia. Rafael percebeu imediatamente que alguma coisa tinha acontecido. Ela entregou a imagem para Helena, a pesquisadora, que também ficou surpresa. Depois de alguns segundos de silêncio, Lívia explicou que sua avó materna se chamava Helena e que sempre dizia ter sido criada por parentes distantes depois que perdeu a mãe muito cedo. O assunto quase nunca era comentado na família. Sempre que alguém perguntava sobre a infância, a avó mudava de conversa. Helena pediu que Lívia mostrasse alguma fotografia antiga da família para comparar os rostos. Lívia lembrou que guardava algumas imagens em uma caixa na casa da tia Célia. Na mesma tarde voltou à cidade e procurou entre os objetos antigos da família. Depois de algum tempo, encontrou um pequeno álbum de fotografias que pertencera à avó. Levou tudo para a fazenda. Quando compararam os retratos, o silêncio voltou a tomar conta da sala. A jovem Amélia da fotografia encontrada no galpão possuía os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto e o mesmo sorriso que apareciam em uma imagem antiga da mãe da avó de Lívia. As semelhanças eram grandes demais para serem ignoradas. Helena sugeriu que pesquisassem os registros de nascimento da família para confirmar qualquer ligação. Nos dias seguintes, ela e outros pesquisadores voltaram aos cartórios da região. Enquanto isso, Lívia telefonou para parentes mais velhos que ainda viviam em outras cidades. Muitos não sabiam quase nada sobre o passado da família. Alguns apenas lembravam que existia uma história antiga envolvendo uma mulher considerada muito inteligente que desapareceu quando ainda era jovem. Outros diziam que aquele assunto sempre foi tratado como segredo. Nenhum deles, porém, sabia explicar o motivo. 3 dias depois, Helena voltou trazendo novas cópias de documentos. Assim que entrou na antiga casa da fazenda, colocou a pasta sobre a mesa e olhou diretamente para Lívia. Ela respirou fundo antes de falar. Os registros confirmavam que Amélia Brandão teve uma filha chamada Helena Brandão. Anos depois, essa menina passou a usar outro sobrenome ao ser criada por familiares. Aquela Helena era justamente a avó materna de Lívia. Por alguns segundos, ela não conseguiu dizer nada. Sentou devagar na cadeira tentando organizar os pensamentos. Tudo parecia impossível. A cientista responsável pelo pomar não era apenas uma pesquisadora esquecida. Era sua bisavó.
A mulher, cuja existência quase ninguém comentava na família, estava ligada diretamente à propriedade comprada por R$1. Rafael colocou a mão sobre o ombro de Lívia sem dizer palavra. Marina também parecia emocionada. Helena continuou explicando que a mudança de sobrenome dificultou bastante a pesquisa e provavelmente foi um dos motivos pelos quais a ligação familiar permaneceu escondida durante tantos anos. Além disso, muitos documentos antigos haviam desaparecido ou sido alterados. Quanto mais avançavam nas investigações, mais sinais apareciam de que alguém tentou apagar o nome de Amélia da história da própria família. Lívia voltou a observar a fotografia. Agora cada detalhe parecia fazer sentido. A frase escrita no verso não era apenas uma dedicatória qualquer. Era uma mensagem deixada por uma mãe para a filha. Ela imaginou quantas dificuldades aquela mulher enfrentou para proteger o trabalho que desenvolvia e, ao mesmo tempo, cuidar da própria família. Também começou a entender por que sempre sentia uma ligação difícil de explicar com aquela fazenda desde o primeiro momento em que viu as imagens no leilão. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez não. Naquela noite, ela caminhou sozinha entre as árvores do pomar. O vento balançava os galhos carregados de frutos dourados, enquanto o sol desaparecia lentamente atrás das colinas. Lívia parou diante de uma das árvores mais antigas e passou a mão sobre o tronco cheio de marcas do tempo. Pensou em Amélia caminhando por aquele mesmo lugar décadas antes, anotando cada detalhe, cuidando de cada muda e acreditando que um dia aquele trabalho ajudaria muitas famílias. Pensou também na avó, que provavelmente cresceu sem saber toda a verdade sobre a própria mãe. Sentiu uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza pelo tempo perdido e pelo esquecimento. Orgulho porque, sem imaginar, ela havia encontrado o maior legado da própria família. Enquanto isso, Helena e os outros pesquisadores continuavam analisando os documentos encontrados no galpão. Foi então que surgiu uma nova informação ainda mais surpreendente. Entre antigos registros da cooperativa, apareceu uma referência a um estatuto pouco conhecido que tratava justamente do destino daquela propriedade caso a organização deixasse de existir. O documento parecia incompleto e fazia menção a uma transferência legal realizada pela própria Amélia. Como algumas páginas estavam faltando, ninguém conseguiu entender imediatamente o verdadeiro significado daquele registro. Mesmo assim, Helena acreditava que ele poderia responder definitivamente à principal pergunta que ainda permanecia sem resposta. Quem era o verdadeiro dono daquela fazenda desde o desaparecimento da antiga cooperativa? A descoberta sobre a ligação de Lívia com Amélia mudou completamente o clima na fazenda. Durante alguns dias, ela ainda tentava entender tudo o que havia acontecido. Sempre que caminhava entre as árvores do pomar, imaginava que sua bisavó havia passado pelos mesmos caminhos muitos anos antes, observando aquelas plantas crescerem enquanto sonhava em ajudar agricultores que sofriam com as secas. Ao mesmo tempo, existia outra preocupação que não saía da cabeça dela. Se Amélia realmente havia deixado algum documento sobre a propriedade, era preciso encontrá-lo antes que Otávio Brandão conseguisse criar alguma forma de tomar posse da fazenda. Helena pensava da mesma maneira. Logo cedo, ela telefonou para um antigo professor especializado em documentos históricos e pediu ajuda para localizar registros da antiga cooperativa mencionada no diário de Amélia. 2 dias depois, os dois viajaram até a cidade onde funcionava um velho arquivo estadual que guardava processos, estatutos e documentos de organizações que já não existiam. O prédio era simples, cheio de estantes antigas e caixas de papel organizadas por ano. Um funcionário bastante experiente ouviu a história com atenção e levou os dois até uma sala onde estavam guardados documentos de cooperativas rurais encerradas décadas antes. A busca demorou horas. Muitas folhas estavam desgastadas pelo tempo, outras tinham partes ilegíveis. Mas Helena não desistia. Ela comparava assinaturas, datas e nomes com tudo o que já haviam encontrado na fazenda. No fim da tarde, quando já pensavam em voltar outro dia, o funcionário apareceu trazendo uma caixa menor que havia sido arquivada separadamente por causa do estado delicado do material. Dentro dela, existia um livro de registros envolvido por um tecido grosso para protegê-lo da umidade. Assim que Helena abriu a primeira página, encontrou o nome da cooperativa mencionado nas fotografias antigas. Os dois passaram a folhear o livro com extremo cuidado. Havia atas de reuniões,
listas de associados e decisões tomadas ao longo dos anos. Em determinado ponto apareceu uma reunião extraordinária realizada pouco antes do desaparecimento de Amélia. Ali estava registrada uma decisão que ninguém conhecia. A cientista havia transferido oficialmente a propriedade da fazenda para a cooperativa de trabalhadores. O objetivo era impedir que qualquer membro da família pudesse vender o pomar para interesses particulares. Lívia ficou em silêncio enquanto Helena lia cada linha em voz alta. Aquela informação já era suficiente para mudar completamente a história da fazenda. Mas havia ainda um anexo preso ao final da ata. O papel estava dobrado e bastante amarelado. Quando o abriram, encontraram o estatuto atualizado da cooperativa. Em uma das últimas cláusulas, aparecia uma condição escrita pela própria Amélia. Caso a cooperativa deixasse de existir no futuro, a propriedade não retornaria à família Brandão nem ao governo. Ela seria entregue à pessoa que assumisse voluntariamente a recuperação completa da área, sem destruir o pomar original, nem comprometer sua preservação. O silêncio tomou conta da sala. Lívia leu aquele trecho mais de uma vez, para ter certeza de que tinha entendido corretamente. Helena sorriu pela primeira vez, desde que começaram a pesquisa. Ela explicou que aquela cláusula era extremamente específica. Não bastava comprar a terra ou ocupar o local. Era necessário restaurar a propriedade respeitando exatamente as condições estabelecidas por Amélia. Lívia começou a lembrar de tudo o que tinha feito desde o dia do leilão. Recuperou a área sem usar produtos agressivos. Pediu as cabras emprestadas para limpar o mato naturalmente. Preservou todas as árvores encontradas. Chamou pesquisadores em vez de explorar rapidamente a descoberta. Sem perceber, havia cumprido cada uma das exigências previstas naquele documento décadas antes. Ela sentiu um nó na garganta. Parecia impossível acreditar que tudo aquilo tivesse acontecido daquela forma. Helena pediu imediatamente cópias autenticadas dos documentos. O funcionário providenciou toda a papelada, registrando oficialmente a localização do material para evitar qualquer contestação futura. No caminho de volta, Lívia permaneceu olhando pela janela do carro quase o tempo inteiro. Não conseguia parar de pensar na coincidência, ou talvez no destino, que a levou justamente àquele leilão. Se qualquer outra pessoa tivesse comprado a fazenda apenas para desmatar tudo e plantar outra cultura, jamais teria cumprido a condição deixada por Amélia. Quando chegaram à propriedade, Rafael e Marina esperavam ansiosos pelas novidades. Assim que ouviram a explicação, os dois ficaram tão emocionados quanto Lívia. Rafael comentou que agora entendia por que ela nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia impossível. Marina brincou dizendo que talvez Amélia tivesse encontrado uma forma de proteger o pomar até que a pessoa certa aparecesse. Todos sorriram, mas logo voltaram à realidade. Ainda era preciso enfrentar Otávio. Helena entrou em contato com o advogado que vinha acompanhando o caso desde o início. No dia seguinte aconteceu uma reunião na própria fazenda. O advogado analisou cuidadosamente cada documento encontrado no arquivo estadual. Comparou assinaturas, verificou registros de cartório e confirmou que tudo possuía validade jurídica. Segundo ele, aqueles papéis enfraqueciam completamente a versão apresentada por Otávio. Não existia qualquer indicação de que a propriedade devesse retornar à família Brandão. Pelo contrário, a transferência feita por Amélia para a cooperativa havia sido legal, e a cláusula sobre a recuperação da área mostrava exatamente quem deveria assumir a posse quando a cooperativa deixasse de existir. Mesmo assim, o advogado alertou que Otávio provavelmente não desistiria tão facilmente. Um homem acostumado a controlar tantas terras dificilmente aceitaria perder uma disputa daquele tamanho. As palavras dele se mostraram verdadeiras poucos dias depois. Um novo processo foi apresentado na justiça, questionando a autenticidade dos documentos encontrados. Além disso, representantes de Otávio voltaram a espalhar comentários pela cidade dizendo que tudo não passava de uma invenção criada para impedir a venda da fazenda. Lívia ficou abalada por alguns instantes, mas dessa vez a situação era diferente. Ela já não estava sozinha. A universidade apoiava oficialmente a preservação do pomar. Agricultores da região passaram a defender publicamente a importância daquela descoberta. A antiga cooperativa, mesmo extinta, agora possuía sua história reconstruída pelos documentos encontrados.
E, acima de tudo, existiam provas concretas, mostrando que Amélia havia pensado cuidadosamente no futuro daquela terra. Enquanto os advogados preparavam a defesa, Helena continuava examinando os últimos papéis encontrados no galpão. Em um deles apareceu uma lista de antigos associados da cooperativa. Muitos sobrenomes ainda existiam na região. Lívia decidiu visitar algumas dessas famílias para entender melhor o que havia acontecido décadas antes. Em uma dessas visitas, um senhor já bastante idoso contou que seu pai sempre dizia que Amélia desconfiava que alguém da própria família tentaria apagar seu trabalho. Por isso ela registrou tudo oficialmente antes de desaparecer da vida pública. O idoso também revelou outro detalhe importante. Havia rumores antigos de que documentos falsos foram produzidos anos depois para justificar a expansão das propriedades controladas pelos Brandão. Ninguém conseguiu provar isso na época porque muitas testemunhas já haviam morrido ou deixado a região. Quando Lívia voltou para casa naquela noite, percebeu que a disputa pela fazenda estava muito longe de terminar. Agora ela possuía documentos fortes, apoio da comunidade e a verdade começando a aparecer, mas também entendia que um homem como Otávio dificilmente aceitaria perder sem reagir. Ela apenas não imaginava que a maior prova contra ele não seria encontrada em cartórios, nem nos arquivos da cooperativa, mas pelas mãos da pessoa que trabalhou ao lado dele durante anos e conhecia todos os segredos que ele acreditava estar levando para o túmulo. Depois que os documentos da antiga cooperativa foram encontrados e confirmaram que Amélia havia protegido legalmente a fazenda, a situação de Otávio Brandão começou a mudar. Pela primeira vez desde o início da disputa, ele deixou de agir apenas nos bastidores e passou a demonstrar irritação diante das pessoas que trabalhavam com ele. A notícia sobre a existência daqueles registros se espalhou rapidamente pela região, e muitos agricultores, que antes tinham medo de enfrentá-lo, começaram a comentar que talvez ele realmente não tivesse direito algum sobre aquela propriedade. Mesmo assim, Otávio continuava aparecendo em entrevistas e reuniões, dizendo que era vítima de uma grande injustiça. Afirmava que sua família havia construído boa parte da história agrícola da região e que documentos antigos estavam sendo interpretados de forma errada para prejudicá-lo. Lívia acompanhava tudo de longe. Ela preferia não responder publicamente às provocações. Continuava trabalhando na fazenda, acompanhando a recuperação do pomar e ajudando os pesquisadores a catalogar as árvores. Rafael dizia que aquela era a melhor decisão. Quanto mais ela se concentrasse em preservar a propriedade, mais difícil seria para qualquer pessoa acusá-la de agir por interesse financeiro. Enquanto isso, o advogado reunia toda a documentação para apresentar à justiça. Alguns dias depois, uma notícia inesperada chegou à fazenda. O advogado telefonou dizendo que uma mulher havia procurado seu escritório pedindo uma reunião reservada. Ela afirmava possuir informações importantes sobre Otávio, mas tinha medo de sofrer represálias caso seu nome fosse divulgado antes da hora. A reunião foi marcada para a noite do mesmo dia em uma cidade vizinha. Lívia e Rafael acompanharam o advogado até o local. A mulher chegou alguns minutos depois. Chamava-se Patrícia e trabalhava havia quase 15 anos como administradora das empresas de Otávio. Ela parecia muito nervosa. Olhava várias vezes pela janela antes de começar a falar. Disse que durante anos acreditou estar ajudando um empresário sério, mas que nos últimos meses começou a perceber situações que não conseguia mais aceitar. Contou que documentos eram alterados antes de serem enviados aos órgãos públicos. Propriedades eram registradas em nome de terceiros para esconder negociações e agricultores endividados eram pressionados a vender suas terras por valores muito abaixo do mercado. Lívia escutava tudo em silêncio. Aquilo já era grave, mas ainda não explicava o ataque ao pomar. Patrícia então respirou fundo e colocou uma pequena bolsa sobre a mesa. De dentro dela, retirou um pendrive e um aparelho gravador. Disse que havia decidido copiar alguns arquivos porque temia que tudo fosse destruído caso Otávio percebesse que ela desconfiava de alguma coisa. O advogado conectou o pendrive ao computador. Dentro existiam mensagens, contratos, planilhas e gravações de reuniões internas da empresa. Em uma delas,
A voz de Otávio aparecia com clareza, dando ordens para impedir que o pomar fosse oficialmente reconhecido antes da conclusão dos estudos científicos. Em outra gravação, ele dizia que, se algumas árvores morressem antes do reconhecimento, o valor da propriedade cairia bastante e a pressão sobre Lívia aumentaria. O silêncio tomou conta da sala. Patrícia começou a chorar. Contou que aquela conversa foi o momento em que decidiu que não podia mais continuar ao lado dele. Dias depois, ouviu outra reunião ainda mais grave. Nela, um funcionário confirmava que uma substância seria espalhada discretamente em parte do pomar durante a madrugada para causar danos sem levantar suspeitas imediatas. Patrícia não participou da ação, mas guardou a gravação por medo do que poderia acontecer. Rafael apertou os punhos de tanta revolta. Lívia sentiu um frio percorrer o corpo ao perceber que sua desconfiança estava certa desde o começo. As árvores não adoeceram por acaso. Alguém realmente havia planejado destruir parte do pomar. O advogado fez imediatamente cópias de segurança de todo o material e orientou Patrícia a prestar depoimento oficial às autoridades. Ela concordou, desde que recebesse proteção durante a investigação. Nos dias seguintes, promotores e policiais especializados em crimes ambientais passaram a analisar as gravações e os documentos. As mensagens trocadas entre funcionários confirmavam que alguns deles receberam ordens para entrar na fazenda durante a noite usando um acesso pouco conhecido na divisa da propriedade. As datas coincidiam exatamente com o período em que as árvores apareceram contaminadas. Além disso, uma das planilhas mostrava pagamentos feitos a pessoas contratadas apenas para aquele serviço. A investigação ganhou força rapidamente. Mandados de busca foram autorizados pela Justiça. Escritórios ligados às empresas de Otávio foram vistoriados. Computadores, celulares e caixas de documentos foram apreendidos. A cada novo dia, surgiam mais informações. Descobriu-se que a disputa pela fazenda era apenas uma pequena parte de um esquema muito maior. Durante anos, agricultores da região perderam suas propriedades depois de assinarem contratos cheios de irregularidades. Alguns relataram que foram pressionados a vender quando enfrentavam dificuldades financeiras. Outros disseram que receberam propostas muito abaixo do valor real de suas terras e depois descobriram que documentos haviam sido alterados sem autorização. Muitos nunca denunciaram por medo da influência de Otávio. Agora, vendo que a investigação finalmente avançava, decidiram falar. As reportagens começaram a ocupar espaço nos jornais estaduais. A história deixou de ser apenas uma disputa por um pomar raro e passou a revelar um conjunto de fraudes que afetava várias famílias havia muitos anos. Em uma manhã de terça-feira, enquanto Lívia acompanhava os pesquisadores no pomar, Rafael recebeu uma ligação do advogado. Assim que desligou, caminhou rapidamente até ela. No rosto dele aparecia uma mistura de alívio e surpresa. A polícia havia cumprido um mandado de prisão contra Otávio Brandão. Ele responderia por sabotagem ambiental, falsificação de documentos, fraude em registros de propriedades e outros crimes descobertos durante a investigação. Lívia permaneceu alguns segundos olhando para Rafael sem conseguir reagir. Depois, fechou os olhos e respirou profundamente. Não era uma sensação de vitória contra uma pessoa. Era o alívio de perceber que finalmente a verdade começava a aparecer. Naquele mesmo dia, vários agricultores foram até a fazenda. Alguns apenas queriam agradecer. Um senhor de cabelos brancos contou que seu pai havia perdido parte das terras muitos anos antes e nunca conseguiu provar que fora enganado. Uma senhora disse que quase vendeu sua pequena propriedade pelas mesmas pressões usadas contra outras famílias. Pela primeira vez, aquelas pessoas sentiam que alguém poderoso seria responsabilizado pelos próprios atos. Poucos dias depois, a justiça determinou o bloqueio de diversas áreas rurais controladas por Otávio até a conclusão do processo. Parte dessas propriedades estava ligada a negociações consideradas irregulares. Agricultores prejudicados passaram a apresentar antigos documentos e testemunhos que permaneceram guardados durante décadas. O nome de Amélia Brandão também voltou a aparecer nas notícias, agora reconhecida como a verdadeira responsável pelo desenvolvimento da variedade de frutos dourados. Helena emocionou-se ao ver uma reportagem contando a história da cientista sem esconder seu papel na criação do pomar.
Lívia caminhava entre as árvores, sentindo que, aos poucos, a memória da bisavó estava sendo restaurada junto com a própria fazenda. Mesmo assim, enquanto todos comemoravam o avanço da investigação, ela ainda lembrava da última frase encontrada nos registros de Amélia, aquela que dizia que a verdade permaneceria escondida dentro da própria propriedade. O diário, os documentos da cooperativa e a prisão de Otávio haviam esclarecido grande parte do passado, mas Lívia tinha a sensação de que ainda existia algo esperando para ser descoberto naquele lugar, algo que nem mesmo as investigações policiais eram capazes de revelar. Depois da prisão de Otávio Brandão, a fazenda finalmente começou a viver dias de paz. Pela primeira vez desde que levantou a placa naquele leilão, Lívia conseguiu acordar sem imaginar qual seria o próximo problema. Ainda existiam processos em andamento, documentos para organizar e muitas decisões importantes pela frente, mas o medo constante de perder tudo havia diminuído. A notícia sobre a descoberta do pomar e sobre a verdadeira história de Amélia já havia se espalhado por boa parte do país. Universidades continuavam enviando pesquisadores para estudar as árvores, mas agora as visitas aconteciam de forma organizada, sempre respeitando o trabalho de preservação que vinha sendo feito desde o início. Lívia fazia questão de acompanhar cada grupo pessoalmente. Ela contava como havia encontrado o pomar, mostrava as antigas placas metálicas, explicava a importância do diário de Amélia e fazia questão de lembrar que toda aquela história só tinha sido possível porque muita gente decidiu ajudar quando ela não tinha praticamente nada. Rafael sempre sorria quando ela dizia isso, mas respondia que a maior coragem foi dela, porque qualquer outra pessoa teria desistido diante de tantos problemas. Aos poucos, outro assunto começou a ocupar as conversas entre eles. O que fazer com aquela variedade tão rara de frutos? Grandes empresas voltaram a procurar Lívia, oferecendo contratos milionários. Algumas queriam comprar os direitos exclusivos das sementes. Outras propunham instalar grandes indústrias na região para produzir alimentos em larga escala. Os valores impressionavam qualquer pessoa. Bastava assinar alguns papéis e ela nunca mais precisaria trabalhar. Mesmo assim, todas as propostas recebiam a mesma resposta. Lívia agradecia o interesse, mas explicava que não venderia algo que sua bisavó havia criado justamente para beneficiar pequenos agricultores. Helena apoiava completamente essa decisão. Ela colocou Lívia em contato com especialistas em patrimônio agrícola e conservação de recursos genéticos. Depois de meses de reuniões, estudos e consultas jurídicas, encontraram uma solução que respeitava exatamente o desejo de Amélia. As sementes da variedade seriam registradas como patrimônio agrícola de uso comunitário, impedindo que qualquer empresa assumisse o controle exclusivo sobre elas. O anúncio foi recebido com entusiasmo por pesquisadores e agricultores de várias regiões do país. A partir daquele momento, o futuro do pomar deixava de depender apenas de uma única propriedade. Enquanto isso, Lívia e Rafael começaram a conversar sobre outro sonho. Eles queriam que os moradores da região também participassem daquele recomeço. Muitas famílias ainda enfrentavam dificuldades depois de anos de abandono e da concentração de terras provocada pelas ações de Otávio. Alguns agricultores tinham pouca renda, outros sobreviviam apenas com pequenas plantações. Foi então que surgiu a ideia de criar uma nova cooperativa, inspirada justamente naquela fundada por Amélia tantas décadas antes. A proposta era simples. Cada família interessada receberia mudas produzidas a partir das árvores originais, aprenderia a cultivar a variedade corretamente e poderia vender os frutos para uma pequena fábrica instalada na própria região. Em vez de grandes empresas controlando toda a produção, seriam os próprios agricultores os responsáveis pelo cultivo, pela colheita e pela fabricação dos produtos. A ideia foi recebida com entusiasmo. As primeiras reuniões aconteceram na antiga casa da fazenda, agora completamente reformada. As paredes ganharam nova pintura, o telhado foi recuperado e a varanda voltou a receber pessoas depois de muitos anos. Agricultores de cidades vizinhas começaram a participar dos encontros. Alguns eram filhos e netos de antigos associados da cooperativa criada por Amélia. Outros nunca tinham ouvido falar daquela história, mas acreditavam que finalmente existia uma oportunidade de reconstruir a economia local.
Lívia fazia questão de ouvir cada sugestão antes de tomar qualquer decisão. Ela não queria repetir os erros de pessoas que concentravam todo o poder nas próprias mãos. Rafael ajudava na parte agrícola, ensinando técnicas de manejo e mostrando como preservar o solo sem destruir o ambiente. Helena coordenava a parte científica, garantindo que toda a expansão acontecesse com responsabilidade. Marina, agora cada vez mais envolvida com o projeto, criou perfis nas redes sociais para mostrar o trabalho da cooperativa. Os vídeos gravados por ela começaram a chamar a atenção de milhares de pessoas. Em pouco tempo, turistas passaram a visitar a região para conhecer o famoso pomar redescoberto. A pequena produção de geleias começou de forma muito simples. Uma antiga construção da fazenda foi adaptada para funcionar como cozinha comunitária. Os primeiros potes eram preparados por poucas famílias. Lívia lembrava constantemente da época em que trabalhou na fábrica de geleias antes de perder o emprego. Agora utilizava toda aquela experiência para ensinar novos produtores. Explicava o ponto certo da fruta, a importância da higiene, o cuidado com os vidros e a qualidade do produto final. Os frutos dourados tinham um sabor naturalmente doce, o que permitia usar muito menos açúcar durante o preparo. Isso tornava as geleias diferentes de qualquer outra encontrada no mercado. Logo apareceram também doces, compotas, sucos e bebidas artesanais. Chefes de cozinha começaram a visitar a região para experimentar os novos produtos. Alguns restaurantes famosos passaram a fazer encomendas. Em poucos meses, a cooperativa já gerava trabalho para dezenas de famílias. Pessoas que pensavam em deixar a cidade decidiram permanecer. Jovens que haviam ido embora em busca de emprego começaram a voltar para trabalhar com os pais. O movimento também trouxe melhorias para o comércio local. Novas lojas abriram as portas. Pequenas pousadas passaram a receber visitantes. E até a prefeitura investiu na recuperação da estrada que levava até a fazenda. Em um fim de tarde, durante uma reunião da cooperativa, um senhor bastante idoso levantou a mão para falar. Ele contou que seu pai havia participado da antiga organização criada por Amélia e que jamais imaginou ver aquele sonho renascer tantos anos depois. Várias pessoas se emocionaram ao ouvir suas palavras. Lívia também precisou respirar fundo para conter as lágrimas. Ela olhou ao redor e percebeu que a antiga fazenda abandonada estava cheia de vida novamente. Crianças corriam pelo gramado. Agricultores conversavam sobre a próxima colheita e os pesquisadores continuavam estudando as árvores, agora protegidas e valorizadas por toda a comunidade. Algumas semanas depois, chegou o grande dia da primeira colheita oficial da nova cooperativa. Logo cedo, dezenas de famílias começaram a colher os pequenos frutos dourados. Cestos iam sendo enchidos rapidamente. Risadas tomavam conta do pomar. Marina registrava tudo com a câmera do celular, enquanto Helena observava emocionada o resultado de tantos anos de trabalho coletivo. No fim da tarde, quando o sol começava a baixar, todos se reuniram justamente no lugar onde as cabras haviam encontrado as primeiras árvores escondidas pelo mato. Lívia caminhava devagar entre as fileiras observando a colheita quando percebeu que Rafael havia parado alguns metros à frente. Ele respirou fundo, tirou do bolso uma pequena caixa de madeira feita por ele mesmo e sorriu daquele jeito tranquilo que sempre fazia quando estava nervoso. As conversas ao redor foram diminuindo até que todos perceberam o que estava acontecendo. Rafael lembrou do primeiro dia em que encontrou Lívia na cerca da fazenda. Contou que admirava sua coragem desde aquele momento e disse que nunca imaginou que um simples empréstimo de algumas cabras mudaria completamente a vida dos dois. Depois olhou nos olhos dela e perguntou se ela aceitava construir o restante daquela história ao lado dele. Lívia levou as mãos ao rosto completamente emocionada. Durante alguns segundos não conseguiu responder. Apenas olhava para Rafael enquanto lembrava de tudo o que tinham enfrentado juntos, do abandono da fazenda, das ameaças, das descobertas e das vitórias compartilhadas. Quando finalmente conseguiu falar, respondeu que sim. As pessoas ao redor começaram a bater palmas enquanto Marina corria para abraçar os dois. O clima de felicidade tomou conta do pomar. Ninguém imaginava que, justamente naquele lugar onde tudo parecia finalmente resolvido,
Ainda existia um último segredo deixado por Amélia, esperando o momento certo para mudar mais uma vez o destino daquela fazenda. A comemoração pela primeira grande colheita continuou até o começo da noite. As mesas montadas perto da antiga casa da fazenda estavam cheias de geleias, doces, sucos e pães preparados pelas famílias da cooperativa. Crianças corriam pelo gramado, enquanto os adultos conversavam sobre os planos para o próximo ano. Lívia ainda usava a aliança que Rafael acabara de colocar em sua mão e, de vez em quando, olhava para ela com um sorriso que parecia não querer desaparecer. Depois de tudo o que tinha enfrentado desde o fechamento da fábrica de geleias, era difícil acreditar que aquela felicidade era real. Helena observava a movimentação com orgulho. Os pesquisadores conversavam com agricultores, jornalistas registravam a festa e moradores da região contavam histórias sobre como a comunidade havia mudado desde a redescoberta do pomar. Parecia que finalmente tudo estava no lugar certo. Foi então que Marina percebeu uma coisa curiosa. Enquanto ajudava a recolher alguns cestos vazios, notou que uma das cabras de Rafael havia se afastado do restante do rebanho. Era justamente uma das mais velhas, conhecida por sempre encontrar caminhos diferentes. A cabra caminhava lentamente até uma área coberta por pedras antigas, um pouco além das primeiras fileiras do pomar. Marina sorriu ao lembrar que aqueles mesmos animais tinham encontrado as árvores escondidas tantos meses antes. Sem pensar muito, resolveu segui-la. A cabra parou diante de uma velha parede de pedras quase totalmente coberta por plantas. Em vez de procurar folhas, começou a bater os cascos repetidamente sempre no mesmo ponto. Marina estranhou aquele comportamento. Chamou o pai, que veio andando sem muita pressa, imaginando que fosse apenas mais uma teimosia do animal. Quando chegou, viu que a cabra realmente insistia em raspar a terra diante da parede. Rafael pegou um galho e afastou algumas folhas secas. Logo apareceu uma pedra menor que parecia diferente das demais. Ela estava ligeiramente solta. Marina chamou Lívia, que veio acompanhada de Helena e de algumas pessoas da cooperativa. Todos ficaram observando enquanto Rafael tentava mover aquela pedra. Depois de alguns minutos fazendo força, ela finalmente saiu do lugar. Atrás dela, apareceu um pequeno espaço escuro. Não era uma caverna propriamente dita, mas uma passagem estreita escondida pela parede construída muitos anos antes. O grupo se entreolhou sem dizer nada. Rafael pegou uma lanterna e iluminou o interior. O caminho seguia por alguns metros até desaparecer na escuridão. Como o espaço parecia estável e não apresentava sinais de desabamento, decidiram entrar com cuidado. Lívia foi logo atrás de Rafael. Helena vinha em seguida, segurando outra lanterna. O corredor era estreito, formado por pedras naturais misturadas com trechos construídos por mãos humanas. Em alguns pontos havia marcas antigas de ferramentas. Depois de caminhar durante alguns minutos, sentiram uma corrente de ar fresco. Pouco mais à frente apareceu uma abertura. Quando atravessaram o último trecho, todos pararam completamente imóveis. Diante deles, existia um vale escondido, cercado por morros altos e protegido pela vegetação que impedia qualquer pessoa de enxergá-lo do lado de fora. O lugar era completamente diferente do pomar. Não havia árvores carregadas de frutos dourados. Em vez disso, centenas de flores brancas cobriam boa parte do terreno. Eram flores delicadas, todas muito parecidas, formando um enorme campo iluminado pela luz do fim da tarde. O perfume era suave e diferente de qualquer planta que Lívia conhecesse. Helena caminhou lentamente entre elas, sem tocar em nenhuma. Ela observava folhas, caules e pétalas com atenção. Depois balançou a cabeça lentamente. Disse que nunca tinha visto aquela espécie antes. Um dos pesquisadores que ainda participava da festa foi chamado até o local. Ele também examinou algumas flores e chegou à mesma conclusão. Nenhum deles conseguia identificar aquela planta. Não aparecia em livros, registros ou coleções botânicas que conheciam. Enquanto todos admiravam a paisagem, Marina apontou para uma árvore localizada bem na entrada do vale. Era a única árvore existente naquele lugar. Seu tronco era grosso e antigo. Presa a ele por um arame enferrujado, havia uma pequena placa metálica coberta por ferrugem. Lívia aproximou-se devagar e limpou cuidadosamente a superfície com um pedaço de pano úmido.
Aos poucos, surgiram letras gravadas à mão. Ela respirou fundo antes de ler em voz alta. O pomar não foi minha maior descoberta. Foi apenas a chave para encontrar o que plantei depois. O silêncio tomou conta do vale. Ninguém dizia uma palavra. Todos olhavam ao redor tentando entender o verdadeiro significado daquela mensagem. Helena aproximou-se da placa e passou os dedos sobre a gravação. Depois olhou novamente para o campo coberto pelas flores brancas. Ela explicou que Amélia provavelmente havia usado o sucesso do pomar para proteger outra pesquisa ainda mais importante. Durante décadas, todas as pessoas procuraram apenas pelas árvores douradas, sem imaginar que o verdadeiro objetivo talvez fosse esconder aquele segundo cultivo. Lívia caminhou alguns passos entre as flores. Percebeu que elas cresciam de forma organizada, como acontecia no pomar, formando linhas discretas, quase invisíveis para quem não observasse com atenção. Aquilo também não era um campo natural. Era outro experimento cuidadosamente planejado. Rafael encontrou pequenas estacas antigas marcando alguns pontos do terreno. Em uma delas ainda existia um número gravado, parecido com os códigos encontrados nas árvores do pomar. Helena sorriu emocionada. Disse que Amélia havia pensado em tudo. Sabia que muitas pessoas tentariam encontrar seus estudos sobre os frutos dourados, mas provavelmente jamais imaginariam que o pomar servia apenas como proteção para uma pesquisa ainda mais valiosa. Nos dias seguintes, o acesso ao vale foi isolado, até que especialistas de diferentes universidades chegassem ao local. Botânicos, agrônomos, geneticistas e pesquisadores passaram semanas estudando cuidadosamente aquelas flores. Nenhum deles encontrou registro igual em qualquer banco de dados nacional ou internacional. Em vez de anunciar descobertas apressadas, Lívia decidiu repetir a mesma atitude que havia tomado quando encontrou o pomar. O vale permaneceria protegido até que toda a pesquisa fosse realizada com responsabilidade. Ela recusou entrevistas sobre as flores e pediu que todos respeitassem o tempo necessário para compreender aquela nova descoberta. A decisão foi apoiada pela cooperativa inteira. Rafael dizia que Amélia esperou décadas para que alguém encontrasse aquele lugar. Alguns meses a mais não fariam diferença. Certa manhã, enquanto observava o vale do alto da pequena passagem de pedras, Lívia pensou em tudo o que tinha acontecido desde o dia em que perdeu o emprego. Se a fábrica não tivesse fechado, ela nunca teria participado do leilão. Se não tivesse comprado a fazenda por R$1, jamais conheceria Rafael. Se as cabras não tivessem desaparecido entre o mato, o pomar continuaria escondido. Se tivesse aceitado a fortuna oferecida por Otávio, toda aquela história teria terminado muito antes. Em vez disso, cada dificuldade acabou levando ao próximo passo, até chegar ao lugar onde sua bisavó havia deixado o último pedaço do próprio legado. Lívia olhou para Rafael, que caminhava ao seu lado, depois para Marina conversando com os pesquisadores e, por fim, para o enorme campo de flores brancas balançando suavemente com o vento. Ela percebeu que a maior herança recebida de Amélia não era apenas a terra, o pomar ou qualquer descoberta científica. Era a confiança de que algumas riquezas só revelam seu verdadeiro valor quando são preservadas e compartilhadas com outras pessoas, exatamente como aquela mulher havia sonhado muitos anos antes, deixando escondida no coração da própria fazenda a última porta de uma história que começou com um único real e terminou abrindo caminho para um futuro que ninguém seria capaz de imaginar.